Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje entrevistando o Dr. Carlos Umes, ele que é oncologista e também especialista em biologia molecular, é médico do Hospital Regional e também tem uma clínica para tratamento do câncer que é a Oncomaster. Dr. Carlos, o câncer tem cura? O câncer tem. Na verdade, não me lembro de algum câncer que não tenha. E aí as pessoas então chegam àquela situação. Mas como é que então tanta gente morre de câncer? Eu diria que o nosso corpo foi feito para funcionar bem em torno de 40 anos. Depois de 40 anos ele vai perdendo as suas funções regenerativas. E o câncer entra nessa jogada. Bom, os testes de rastreamento geralmente eles partem dessa faixa etária, 40, 50 anos, enfim. Então o importante é rastrear. Rastrear significa a pessoa não tem sintoma nenhum, que nem nós dois estamos aqui, né? Mas não tem dor nenhuma, não tem nenhum sangramento vaginal, não está tendo nenhuma alteração intestinal. Não, isso é um rastreamento. Quando a pessoa descobre um sintoma, emagreci, perdi peso, comecei a tossir com sangue, ou comecei a ter fezes com sangue, ou coisa que o valha, aí já não é um rastreamento, aí tu está indo atrás de um sintoma. Então o rastreamento é o fundamental. E o rastreamento ele começa, por exemplo, nas mulheres na idade fértil, já fazendo o preventivo, nas mulheres acima de 40 anos fazendo a mamografia, nos homens acima de 40 anos fazendo o toque retal, o exame de próstata e o exame de sangue, tem que fazer os dois, porque um só é suficiente. Naquelas pessoas acima de 50 anos tem que fazer colonoscopia, que é um exame que vê o intestino. Se tu fizeres isso, a incidência do câncer cairia provavelmente em torno de uns 30%, 40% já de cara no mundo. Então o câncer é curável, basta a gente descobrir... Se antecipar. Isso, exatamente, descobrir em estágios pré-clínicos. O estágio pré-clínico é aquele que ainda não mostrou um sintoma, ou seja, uma dor, alguma diferença. Então, é justamente aí que nós perdemos, porque o Brasil, enfim, como um país de terceiro mundo, o acesso das pessoas aos exames de prevenção é muito limitado. Então a pessoa chega para conseguir às vezes uma mamografia, chega a 2 anos, na maioria, essa é a média no Brasil, pasmem, né? Então se tu por acaso teria uma lesão que seria detectável antes de ter 1 centímetro, por exemplo, 1 centímetro é isso aqui, 1 centímetro cúbico, né? Uma bolinha dessas. Esse é o limite de detecção para a pessoa tocar e descobrir que tem. Dependendo do tamanho da mama, a mulher pode não encontrar, porque pode estar lá dentro. Mas 1 centímetro cúbico, a mamografia, ela descobre muito antes disso, com metade disso. 1 centímetro cúbico tem... Quantas células tu imagina que tenha? Sim. 1 trilhão. 10 na 9 células. Então basta que uma dessas vá para outro lugar do teu organismo para criar uma metástase. Portanto, é abaixo disso que nós temos que detectar. Infelizmente, a gente chega com as pessoas aqui com tumores desse tamanho, 11 centímetros, 12, ou com a mama toda comprometida, né? Que é só puro tumor. Essa é a nossa grande dificuldade. Bem, aí a luta tende a ficar a favor do câncer. O que hoje mais contribui para o câncer? Por exemplo, tabagismo, a gente sabe que está escrito lá na carteira do cigarro, mas existem outros fatores, né? O que mais as pessoas deveriam evitar? Alcoolismo, tabagismo, obesidade? Isso. É assim, em relação a causas que são externas e causas que são endógenas, né? A primeira causa hoje no mundo do câncer é a idade, né? A pessoa, cigarro sim, é das causas evitáveis. Então, como a nossa população ela parou de morrer de doenças infecciosas como a cólera, como doenças como a varíola ou coisas do gênero, ela vive mais. E vivendo mais, conforme eu comentei, ela tem mais possibilidades de ter câncer devido à perda da sua regulação genética, né, que impede de ter câncer. Vamos aos fatores que, então, podem ser mudados. O fumo, sim, esse é o número 1 deles, né? Fumar, hoje, para a pessoa que fuma, e que é fumante aqui que está me assistindo, se tu parares de fumar hoje, sabe quanto tempo tu vai ter uma chance de ter câncer de pulmão, laringe, esôfago, pâncreas, bexiga, igual a de quem nunca fumou?
15 anos. Então, parou de fumar agora, a tua chance de ter câncer decorrente do uso do cigarro ainda leva 15 anos esse pecado, digamos assim, para tu pagar do ponto de vista genético, né? Então, o cigarro sim. Alcoolismo, especialmente o uso de destilados, estão muito relacionados ao câncer de boca, esôfago e naturalmente o câncer de fígado devido à cirrose que ele causa. E o câncer de fígado basicamente, na maioria dos casos, quase 100%, só se instala num fígado cirrótico. Quando tu combina o cigarro com o álcool, então tu potencializa, é como se jogasse a gasolina na fogueira genética, né? Uma instabilidade genômica lá do teu DNA já tem um reforço ou de um ou de outro. Então a maioria dos pacientes que têm tumores de cabeça e de pescoço, que são os tumores de boca, né? de laringe, que tem que usar aquele caninho chamado traqueostomia, né? Ou de língua, que tem que tirar um pedaço do rosto, da cara, ou de esôfago, que vão, enfim, gerar aqueles, né? Tem que usar sonda, usar um tubinho para se alimentar aqui. Esses pacientes geralmente fumaram e beberam. Obesidade e sedentarismo, sim, naturalmente, são grandes fatores. Hoje até o sedentarismo está assumindo um papel mais fundamental, porque a maioria dos tumores, eles ocorrem devido a um problema na transcrição do fator de insulina. Ele ativa, digamos assim, quando a pessoa começa a saturar a célula dela de gordura nos receptores de insulina, ela começa a tentar reagir fazendo fatores de transcrição de insulina que eles aumentem. Eles são para que a insulina entre na célula. Isso é comum, isso a gente vê nos diabéticos de uma maneira geral, né? Eles acabam tendo um aumento na produção desses fatores de transcrição de insulina. Só que eles também são, essa atividade, tu botar a máquina para funcionar muito rápido, erros começam a acontecer e eles podem começar a gerar atividade no núcleo que produz uma célula cancerígena. Então, nesse sentido, a obesidade, o sedentarismo e a dieta rica em gorduras entra como um outro fator, né, de risco. E, finalmente, os fatores que são infecciosos. O HIV tem 4 tipos de câncer que estão relacionados com o HIV, ele também tem a capacidade de entrar no código genético, né? E ele pode aumentar a chance de ter linfomas não de Hodgkin, que são um tipo de doença, linfomas primários do sistema nervoso central, do cérebro, câncer de colo uterino, enfim, né? E o sarcoma de Kaposi, que é uma doença, quem viu aquele filme Filadélfia com Tom Hanks sabe o que eu estou falando, aquelas manchas são tumores vasculares, enfim. O telespectador deve estar se perguntando assim, o que eu devo comer, o que eu devo fazer para evitar ou para fortalecer, mesmo depois da minha maioridade, na minha terceira idade, que tipo de alimento é anticancerígeno? O pessoal fala assim, tomate é anticancerígeno, limão é anticancerígeno. Tem fundamento essas coisas? Muitas coisas são mitos, outras têm na verdade uma verdade científica. Os alimentos que são considerados citoprotetores, ou seja, protetores da célula, são esses licopenos, os beta-carotenos, os carotenoides, que está, por exemplo, na cenoura, né? Vegetais de folhas como a couve, né? Como a rúcula, enfim, são considerados, tem substâncias que impedem a oxidação celular, né? Outros vegetais que a gente pode utilizar são vegetais que tenham fibra. Eles agem de uma maneira diferente. Não que eles tenham citoproteção, mas eles aumentam o trânsito intestinal. Por quê? Alimentos como a carne vermelha, eles não podem jogar fora, porque eles são necessários. A gente precisa de carne vermelha. A gente evoluiu do macaco ao homem pela necessidade de carne vermelha. Ela entrou na nossa dieta e fez nosso cérebro aumentar. Então, a carne vermelha não é de todo um vilão. Então, a nossa interação com a comida ela é muito maior do que a gente possa imaginar. E eu vou dar um exemplo daqui. Eu me espantei muito quando vim para cá. Muito. Em função do câncer de estômago. A incidência aqui é algo assim da magnitude dos lugares onde tem mais câncer de estômago no mundo, pode estar certo. Eu não tenho como quantificar isso hoje, mas pelo que a gente vê lá no hospital regional e que a gente tem no consultório, na clínica, nós vemos uma quantidade de câncer de estômago
absurda, uma verdadeira endemia. E eu vejo isso, a diferença do hábito alimentar, por exemplo, do lugar que eu vim, do Rio Grande do Sul. Lá se come de fato muita carne vermelha, se toma chimarrão, água quente, tem câncer de esôfago, tem câncer de reto, tem câncer de mama, se consome muito leite. Mas o câncer de estômago é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência, ao menos não aparecia. Eu atendia, fazia quimioterapia em 1 ou 2 casos de câncer de estômago durante 6 meses. Aqui eu boto uns 3 ou 4 por semana, tranquilo, faço. Então aqui tem alguma coisa diferente. Então aí o pessoal veio me perguntar, doutor Carlos, tem a ver com a alimentação, tem a ver com a genética do povo, tem a ver com... Eu não tenho como explicar isso ainda, e nenhum médico teria como explicar categoricamente, nós temos suspeitas. Porque para tu conseguir acompanhar, digamos assim, tu ter uma confirmação de que uma doença está relacionada a algum fator de risco, tu tem que observar uma população no mínimo durante 10 a 20 anos. Sendo uma exposta a um fator de risco e outra não exposta. Então vamos ver se é o tucupi. Já houve essa, né? A pessoa diz, tomou tucupi, ficou com câncer de estômago. Bom, aí tem que pegar uma população que consome tucupi ou que não consome tucupi. Então é a farinha. Então farinha, vamos ver. Então assim que tu teria que fazer o acompanhamento para ver o desfecho. Inclusive assim, essa questão do câncer aqui, eu andei pensando assim no futuro de a gente cabeçar uma pesquisa, de repente pedir um envolvimento do Ministério da Saúde para ver o que está acontecendo em relação ao câncer de estômago aqui. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, foi de muita valia, nós, telespectador, com certeza aprendeu, esclareceu muitas coisas e a gente queria dizer que a sua presença aqui conosco é porque você é um sucesso. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço aos telespectadores pela atenção e, enfim, a gente fica à disposição de vocês, seja lá no hospital ou na clínica e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E agora uma palavra de sabedoria.